Então, pessoal, boa tarde. Vamos fazer hoje aqui a nossa aula final, né, de Físico-Química Experimental 2, né? O nosso último experimento, que ele vai ser sobre espectroscopia UV visível, né? Com detecção via reflectância difusa, tá? Então vamos falar primeiro um pouquinho sobre a reflectância difusa, né? Uma vez que vocês já sabem mais ou menos, né, como é que funciona a espectroscopia UV visível, que é uma espectroscopia, tipo de espectroscopia eletrônica, né? Então você já sabe como é que funciona. E depois a gente então vai primeiro discutir, né, o método de detecção da reflectância difusa e depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as amostras que eu vou mandar os espectros para vocês, que a gente vai estudar aí para no nosso curso, né, que vão fazer parte do relatório de vocês, tá? Então vamos lá. Reflectância difusa, né? Então, a primeira parte que eu quero deixar claro, né, é que reflectância difusa, né, assim como o método da transmissão, reflexão total, isso nada mais é do que uma metodologia de análise, né? É um método que você vai utilizar para detectar o seu sinal, né? Então, lembra, numa espectroscopia, basicamente a gente tem I0 entrando na amostra, então essa amostra, né, ao ser iluminada por essa energia luminosa, ela vai sofrer uma série de processos, né, de transmissão, espalhamento de luz e etc. Tá? E depois essa amostra vai ejetar uma intensidade de luz I. Né? Ela pode ejetar, né, no caso, por exemplo, de espalhamento, ou ela pode simplesmente não interagir no caso da transmissão. Tá certo? E né, então entra em zero e sai, e a modulação desse sinal, né, em função de comprimento de onda, que vai dar para a gente o espectro que a gente está interessado. Tá? Então, a primeira coisa, né, como é um método de detecção, por exemplo, a gente vai ter espectroscopia de reflectância difusa na região do infravermelho, vai ter na região do ultravioleta, vai ter na região do visível e etc. Entendeu? Então, eu vou ter todos esses tipos de espectroscopias, né? Então, por exemplo, UV visível é espectroscopia eletrônica, infravermelha é espectroscopia vibracional. Eu vou ter elas utilizando a detecção por reflectância difusa, tá? Então, como, né, eu tenho todas essas opções, então a primeira coisa que eu acho que a gente deve se perguntar é o porquê. Por que a gente usaria a espectroscopia, né? O método de detecção via reflectância difusa, seja no infravermelho, seja no ultravioleta visível, tá? Então, o que acontece? Apesar da nossa prática ser de DRS UV visível, tá? Vocês vão notar que eu vou falar muito sobre a região do infravermelho, né? Como é reconhecida a espectroscopia chamada de drift, né? Que é Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy, né? Ou seja, espectroscopia por transformada de Fourier na região do infravermelho por reflectância difusa, tá? Porque é a que eu mais trabalhei, né, e tenho mais experiência. Mas de qualquer jeito, tudo que for falado para infravermelho basicamente vai se aplicar ao UV visível, tá? Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente faz uma análise de infravermelho, vamos supor que a gente tem um sólido que a gente quer tirar o espectro de infravermelho dele. Como é que a gente faz? Né? A gente pega lá esse sólido, a gente faz uma pastilha com ele, normalmente a gente dilui essa pastilha, no caso do infravermelho a gente vai usar a diluição por kBr, tá certo? E a gente coloca lá na frente do feixe, no porta-amostra, e tira o espectro lá com o nosso espectrofotômetro, tá certo? Aí vem aquela coisa, né? Mesmo quando a gente está fazendo de líquido, é sempre desejável a gente diluir as nossas amostras, né? Porque se a amostra ela consumir, né? Ela interagir com uma parcela muito grande daquela energia, né? Que ela está entrando, você vai acabar não deixando passar nada e você vai ter o problema que você não vai conseguir tirar o seu espectro de fato. Então, na espectroscopia em geral, né, a gente tem lá aquela regra de bolso, né, que eu como costumo chamar, que é o seguinte: a menor transmitância que você pode ter é de 8%. Tá? Se você tiver transmissões menores que
98%, você está com um problema na sua razão sinal ruído e você não vai ter um espectro confiável, ou seja, você não pode confiar nas informações que você está tirando dali, tá certo? Então o que acontece? Você vai botar uma amostra pura na frente do seu feixe, ela vai ter que ser uma amostra, vamos dizer assim, perfeita. Ela vai ter que ser transparente, ela vai ter que ter, ela não pode ser muito colorida, porque tudo isso vai influenciar na intensidade do feixe que vai passar, tá certo? Então, só para dar um exemplo para vocês, né, há muitos anos atrás eu fiz espectroscopia de infravermelho por transmissão em amostras de aluminosilicatos. E aí, o que acontece? As minhas amostras, elas tinham que ser feitas em pastilhas que a gente chama autossuportadas, ou seja, eu não podia usar o KBr como diluente, né, por motivos que eu já vou explicar, tá? E aí o que acontece? Eu precisava fazer uma pastilha, tá certo? E para que essa pastilha deixasse passar uma quantidade de luz suficiente para fazer a minha análise, eu tinha que usar 8 miligramas de amostra para fazer a minha pastilha, tá certo? Então pegava 8 miligramas de amostra, botava naquele pastilhador grande, ia lá, prensava e tentava tirar a pastilha quebrava. Repetia o processo, a pastilha quebrava de novo. Então, em média, né, no começo, até no meio da minha sequência de análises, eu precisava fazer 8 pastilhas para que uma eu conseguisse tirar, transferir para o meu porta-amostra e conseguir fazer a análise dessa pastilha sob a forma autossuportada, tá certo? Então é um problema muito grande você conseguir fazer. E lógico, meus aluminosilicatos eram amostras branquinhas, eram amostras que elas têm elementos que eles são maus espalhadores, né? Eles não são espalhadores muito eficientes, etc. Se eu tiver elementos mais pesados, eu vou começar a complicar e não vou conseguir enxergar nada, tá? Independente de usar 8 miligramas, e se você tiver que usar menos que isso, eu vou te desejar muita paciência, tá certo? Então, o que acontece? Você fazer uma pastilha autossuportada, né, da mesma maneira que você usar um líquido puro, né, você está trabalhando em fase líquida, é muito complicado, tá certo? Então, o que acontece? Nesse caso, né, em que você tem essa complicação, a espectroscopia por reflectância difusa, ela pode te ajudar, tá certo? Então, vou falar um pouquinho agora dos motivos, né, que levam a gente, né, a precisar de uma pastilha autossuportada. Vou dar 1 ou 2 exemplos aqui, e depois eu passo, né, em como a reflectância difusa vai ajudar a gente nisso, tá? Então vamos pegar, por exemplo, infravermelho. Você tem uma amostra lá, né, de um sólido ácido, né, que você quer tirar o espectro de infravermelho dele. E aí você pega esse seu ácido, dilui ele numa quantidade, né, aproximadamente na ordem, você coloca 5% dele, né, em KBr, faz uma pastilha, prensa, né, primeiro você esmaga, né, lá num grauzinho, pistilo, né, eles são em miniatura, são bem bonitinhos, você vai lá, esmaga, bota no seu pastilhador e faz a pastilha. Só que acontece, o que impede de que você tenha reação química entre a sua amostra e o seu KBr? Você tem um ácido, OH, e você tem KBr. O que impede a troca, né, do H+ pelo K+, e você não ter mais um ácido, né, mas a base conjugada junto com o potássio, e sair um HBr ali que pode ficar impregnado na minha pastilha ou pode ir embora. Então o que acontece? Muitas vezes a amostra ela vai reagir com diluente. Seja isso no infravermelho, que a gente usa o KBr como diluente, ou no UV visível. O UV visível a gente usa, né, como diluente o sulfato de bário normalmente, tá? O sulfato de bário ele é um sólido branco e ele tem boa transparência aí no UV visível, né? E é uma transparência a absorção dele é bem uniforme, tá? Então, seja em um ou seja em outro, você tem esse problema da sua amostra reagir com o seu diluente e você não saber mais o que você está analisando, né? Você não está necessariamente analisando o que você quer. Isso se complica mais ainda quando eu tenho agora sistemas que, por exemplo, imagina
que eu estou analisando de novo agora um sólido ácido, né? Isso eu tive bastante experiência com isso. O que acontece? Se eu pegar um sólido ácido, né, sem água, eu vou ver lá que a banda dele de OH, né, por elas não terem muita locomoção, normalmente se eles tiverem uma densidade de sítios ácidos pequenas, vai ser aquela famosa banda de OH, né, no infravermelho não ligada, né, que ela é um pico bastante fino, né. A gente compara isso com os espectros de infravermelho, que normalmente a gente vê de OH, né, que é o OH ligado por ligação de hidrogênio, né, que a gente vê aquela banda larga, né, que envolve água, etc. Então vamos supor que eu queira realmente analisar o grupamento OH do meu sólido ácido, né, e eu queira aquecer, eu tenho que aquecer a minha amostra, né, in situ, né, ou seja, dentro do equipamento, para poder tirar esse excesso de água que tem aí e poder enxergar a banda não ligada. Então pensa como vai ser pior ainda o meu esquema de reação com diluente se eu agora tiver que aquecer, tá certo? Então isso causa também problemas a vocês, né? Outra coisa que a gente vai ver, né, e agora está muito relacionado, né, com a maneira que é feita, que o processo ocorre dentro da amostra, né, na reflectância difusa, é o seguinte: na reflectância difusa, o seu sistema, o seu sólido, né, a sua amostra, ela interage um número muito grande de vezes com a luz que está passando por ela. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho na teoria, tá certo? E, né, esse número muito grande de interações que ela tem acaba valorizando o espectro de espécies que normalmente não seriam vistas, por exemplo, num sistema medido em transmissão. Então, te permite, né, você com uma subtração de background adequada, etc., te permite estudar, por exemplo, fases adsorvidas, te permite estudar compostos, né, minoritários dentro dessa estrutura, né, e a própria maneira, né, eu vou mostrar agora aqui como é que são os sistemas de reflectância difusa, né? A gente vai ver que esses sistemas de análise, eles permitem uma adaptação melhor para eu poder expor as minhas amostras a ambientes químicos. Então, estudar as modificações que essas amostras estão sofrendo durante uma reação química, por exemplo, numa redução, numa oxidação. Eu posso jogar, né, vamos supor que eu tenha reagentes em fase gasosa, né, que eu consiga jogar, eu posso jogar esses reagentes lá dentro e ver o que está formando naquela superfície, quais intermediários estão sendo formados. Então, no campo da pesquisa, isso também ajuda muito, tá certo? Então, deixa eu só passar aqui, né? Então, a gente tem aqui um esquema de reflectância difusa. Esse aqui é para o V visível, tá certo? Então, a gente nota, né, esse esquema aqui é chamado de esfera de integração. Então, você tem aí, né, um sistema, né, que ele tem aberturas. Nessas aberturas, né, ele vai entrar a luz, né, de medida e uma luz de referência. Essa luz de medida, ela vai interagir com a amostra, né? Então ela vai ser absorvida e vai sofrer a reflectância difusa, tá certo? A reflectância difusa, né, se a gente olhar aqui no canto superior direito, ela nunca deve ser confundida, né, com a reflexão especular. Reflexão especular é o quê? Você tem um feixe incidente que incide lá num ângulo alfa qualquer, e o feixe refletido, ele é refletido nesse mesmo ângulo alfa, tá certo? E ele não tem nada a ver com o processo de reflectância, tá? A reflectância difusa, né, isso aqui é simplesmente uma reflexão especular. Na reflectância difusa, você tem a luz incidente interagindo com a minha amostra, tá certo? Essa interação vai envolver uma série de absorções, espalhamentos, transmissões, e no final essa luz, né, vai ser refletida difusamente, ou seja, ela vai ser emitida em diversos ângulos, tá certo? Ela não vai ser emitida em um único ângulo. Inclusive, normalmente, quando a gente faz a análise de reflectância difusa, né, a gente calibra os nossos equipamentos
para minimizar a detecção da luz refletida especularmente, tá certo? Por quê? Porque a gente está interessado naquela que está sendo refletida difusamente. Então o que acontece? Essa luz de medida vem aqui, interage com a nossa amostra e ela é refletida difusamente. E o que essa esfera de integração faz? Essa esfera de integração ela vai refletir, né, especularmente agora a nossa luz que está vindo da amostra e vai direcionar ela, né? Você vê que tem esses espelhos circulares, né? Vai focalizar ela no nosso detetor que está aqui nesse centro, tá certo? Então o feixe vem, bate na amostra, sai da amostra, bate num desses refletores aqui e é encaminhada para o detetor que fica aqui no centro. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer com a referência, né? Mas a referência a gente vai usar o quê? A gente vai usar um padrão lá de sulfato de bário. Então ele vem, bate no sulfato de bário, é refletido difusamente e a nossa esfera de integração ela vai jogar esses raios pro detetor, tá certo? Então, óbvio, né? Eu estou falando aqui um sistema que tem medida e referência incidindo ao mesmo tempo, né? Sendo analisados ao mesmo tempo, é um instrumento conhecido como duplo feixe. Vocês já viram aí noções, já tem noções de espectroscopia, vocês sabem o que é um equipamento de duplo feixe e a diferença dele para um de feixe simples, né? No caso do duplo feixe, você tem lá o famoso chopper, né? Que ele divide a luz que está saindo da fonte em duas, né? Uma passa pela amostra, a outra passa pela referência, e ele é sincronizado, né, com um outro chopper mais à frente, que vai deixar passar somente uma delas para o meu detetor, tá certo? Então essas luzes aqui, elas são de amostra, de medida, né, de referência, elas são alternadas, né? Elas não chegam ao mesmo tempo ao detetor. Alguns equipamentos mais caros, eles têm aqueles famosos detetores sensíveis à posição, né? E com uma calibração muito sensível a gente consegue utilizar os dois feixes ao mesmo tempo, mas esses são mais caros e menos comuns, tá certo? Mas aqui para baixo, né, esse site aqui é da Shimadzu, eu não vou fazer propaganda, mas enfim, é o equipamento que a gente tem lá no laboratório, tá certo? Então, se a gente olhar, né, tem essa... Estão vendo isso aqui? Isso é encaixado, né? Vocês já viram o V visível normal, né? Ele tem lá aquela parte que você abre a tampa dele, tem lá o seu porta-amostra, onde você normalmente encaixa a cubetinha. Então, nesse equipamento, né, aquela parte sai e você encaixa essa, né, que eu estou mostrando aqui em preto. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, mas eu acredito que vai perder um pouquinho da resolução, né, da figura. Mas enfim, tá aqui, dá para ver de forma razoável. Tá? Você encaixa isso no lugar daquele. Então o que acontece? Essas placas laterais aqui pretas, elas vão bloquear o feixe normal que iria para o detetor. O detetor agora, ele fica dentro desse, tá vendo esse círculo preto aqui, né, que é representado por esse círculo aqui no esquema à direita? Essa é a nossa chamada esfera de integração. E eu tenho aqui, né, as minhas portas de referência e de amostra. Então o que acontece? O meu detetor agora ele está aqui internamente. E normalmente eu tenho até um fio aqui, né, um cabo de computador que conecta ao equipamento para fazer a leitura do detetor, que a gente chama de um detetor externo. Tá? A incidência dos feixes na amostra e na referência, ela é feita através de espelhos, né, que são localizados aqui, aqui e aqui. Né? Então aqui no nosso esquema isso é um espelho, isso é um espelho e isso aqui também é um espelho. Tá certo? Então, normalmente a gente usa, né, como padrão um sulfato de bário, mas existem outros tipos de padrões também, né, mais eficientes até, mas também mais caros. Né? Então, existe um polímero conhecido como Spectralon, ele é um polímero bastante caro, tá? Mas enfim, ele é bastante mais eficiente aí que o sulfato de bário. Tá? Então, esse aqui é para o V visível do nosso equipamento que está lá, né? Então, por exemplo, o feixe da amostra bate nesse espelho, bate nesse outro, vem para a amostra e depois ele é refletido difusamente no detetor aqui no meio e encaminhado para
elétrica, para a eletrônica do equipamento, né, que vai nos dar o sinal. Então esse aqui, né, é um outro, né, exemplo de equipamento, né? Esse aqui é um drift, ou seja, é uma reflectância difusa para infravermelho. E essa célula aqui é uma célula comercial da Herrick SCI, né, Scientific. E é uma geometria, né, que é conhecida pela alcunha de praying mantis, né, ou louva-a-Deus. Então, se vocês olharem aqui, né, nós temos o feixe, né, do infravermelho, ele entra por uma dessas janelinhas, ele bate num desses espelhos e ele é refletido, né, por esse espelho aqui, nesse espelho semicircular aqui que vai focalizar o nosso feixe de infravermelho na amostra, que vai ficar nessa parte aqui, né, o porta-amostra é encaixado aqui. A amostra sofre a reflectância difusa, né, e o feixe emitido, ele é de novo colimado, né, por esse espelho semicircular, bate nesse outro espelho aqui e sai pela direita aqui para o detetor, né, do equipamento. Tá? Então, nesse tipo, né, de drifts, né, você ainda tem a possibilidade de utilizar esse tipo de célula aqui. Essa célula aqui, né, ela é encaixada, a amostra fica aqui dentro. Se vocês olharem, a gente tem aqui, né, como se fosse um escafandro, né, e a amostra fica aqui dentro, ela fica isolada do meio externo. Então, o que acontece? Eu posso, né, utilizando essas tubulações aqui, passar gás pela amostra. Esse conector aqui à direita é um conector, né, para energia elétrica, para ligar um forno, e esse aqui em amarelinho é um termopar para medir temperatura. Então eu posso controlar, né, temperatura e atmosfera dentro dessa amostra. Eu posso fazer, por exemplo, um estudo de redução de um sólido. Eu posso fazer um estudo em atmosfera reacional. Então eu posso fazer várias coisas. E aqui eu tenho um esqueminha na posição de funcionamento, né, do praying mantis, né? Então vocês veem aquele espelho aqui, né, que os espelhos que eu falei, né, aqui estão os espelhos circulares. Quando você fecha a tampa, né, eles ficam na posição para refletir colimar o feixe na sua amostra, né, e o de saída para recolher o feixe da amostra. Então, se vocês olharem, eu vou tentar aumentar mais aqui de novo, não sei como é que vai ficar a nossa resolução. Olha aqui como é que é o porta-amostra, tá? Vamos comparar esse porta-amostra aqui com um pastilhador, né, para fazer como a gente normalmente faz lá no infravermelho. Pega a amostra, bota a amostra lá, né, mistura com KBR, bota na prensa, tira a amostra, não sei o que. Esse aqui não. Tem isso aqui, né, é chamado de panela, né, é pen em inglês, e você simplesmente coloca a sua amostra aqui dentro e enche. Então você tem aqui uma maiorzinha, né, quando você tem melhor, né, melhor sinal ruído, quando você tem quantidade grande de amostra. E tem essa outra aqui que, se vocês olharem, ele usa uma quantidade ínfima da ordem de miligramas de amostra que é colocada aqui dentro, né? Então, assim, basicamente naquele esquema de se você consegue ver, você consegue detectar, tá certo? Então, esses porta-amostras, eles são muito mais rápidos e eficientes do que os utilizados, né? Do que você ter que ficar fazendo pastilha, né? Então, né, vamos ver agora, do ponto de vista teórico, o que diferencia a reflectância difusa do nosso da nossa detecção por transmissão, que é a mais comum que a gente usa. Então, para isso, né, vamos primeiro relembrar como é que fica a transmissão aí, né? Então, imagina o seguinte: eu tenho aqui um feixe, né, que eu chamo de intensidade I0, né, é o feixe de entrada. Esse feixe aqui, ele vai passar pela minha amostra, então estou desenhando agora aqui a amostra, tá certo?
e depois de interagir com a amostra, vai sair um feixe lá com intensidade I, tá certo? Essa amostra, né, normalmente, ela tem uma espessura aí, né, que a gente diz que é representada pelo comprimento B, e ela vai ter aí uma certa concentração de espécies que podem interagir com a minha luz, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai na teoria, né, da transmissão, né, da chamada lei de Lambert-Beer. O que a gente faz? A gente vai subdividir a nossa amostra em vários intervalos infinitesimais, né, com espessura, que a gente vai dizer que eles vão ter uma espessura, uma espessura dx, tá? Essa espessura infinitesimal. E a gente vai, para cada um desses, né, medir a quantidade de luz que é absorvida. Então, o que acontece? Eu entro com I0 e saio com I, né? Eu vou ter, então, né, uma certa quantidade de luz DI, né, que ela vai ser absorvida nesse elemento, né, dx aqui, e essa quantidade absorvida DI, ela vai ser proporcional a quê? Ela vai ser proporcional, né, ao negativo, né? Primeiro a gente tem que ver isso, né? I0 está caindo, né? Está sendo diminuído, né? I é menor que I0, então é negativo. Ela vai ser proporcional ao quê? Vai ser proporcional ao número de espécies, né, que vão estar dentro desse elemento de volume, né? E vai ser proporcional também à intensidade do meu feixe que está passando por aquele elemento de volume, tá certo? E aí o que a gente faz? Agora a gente tem que fazer algumas considerações aqui. Primeiro, para transformar uma proporcionalidade em igualdade, eu vou incluir aqui uma constante K, né, que eu vou chamar de K, vezes N, vezes I. Aliás, vamos colocar aqui, desculpa, botar aqui dN, né, que é o número infinitesimal de espécies que vai estar dentro daquele meu elemento de volume, tá certo? Mas o que é, né, o nosso número de espécies dentro de um certo volume, né, dessa minha amostra, né? Vamos assumir que é uma amostra homogênea e etc. Então, o número de espécies, né, que podem absorver, que estão ali dentro, vai ser igual ao quê? Vai ser igual número de Avogadro vezes concentração das minhas espécies. Então, posso botar concentração em mol por litro e etc. Ou, né, mol por quilo, ppm, etc., qualquer tipo de concentração, a gente dá preferência a molar, né, que nós somos químicos, vezes o volume. Que volume é esse? É o volume total da minha amostra? Indiretamente ele é. Mas diretamente não. É o volume varrido pelo feixe, né, que está interagindo com a minha amostra, né? Óbvio, eu não vou conseguir detectar uma espécie, né, que está fora, né, do volume varrido pelo meu feixe de luz, tá certo? Então esse volume aqui, ele pode ser dado como, então vamos repetir aqui, número de Avogadro, concentração, e o volume do meu feixe vai ser o quê? Vai ser a área do feixe vezes o quê? Vezes a espessura da minha amostra, x, tá certo? Então, se eu pegar de forma infinitesimal isso aqui, eu vou ficar com dN igual número de Avogadro, concentração, área do feixe, né, são todos constantes, vezes dx. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso substituir esse dN
aqui. Então vamos fazer essa substituição. O meu DI vai ser igual a menos K. E agora vamos fazer a substituição. Número de Avogadro, concentração, área do feixe, né? A gente tem o nosso I ali e o nosso dx. E o que a gente vai fazer agora? Vamos juntar, né, todas essas constantes aqui em uma só. E vamos transformar isso aqui numa equação diferencial separável e integrar dos dois lados. Então, né, continuando aqui em cima, eu vou ter que DI sobre I vai ser igual a menos. Aí o que acontece? KNA, AF, eu vou juntar tudo isso numa constante que eu vou chamar de epsilon, né, o nosso famoso coeficiente de extinção molar, vezes a concentração, vezes o dx. E agora eu vou integrar aqui dos dois lados. Vou integrar, né, desde espessura igual a zero, ou seja, quando a minha espessura é igual a zero? Quando eu estou aqui na entrada da minha amostra. Então aí eu tenho espessura igual a zero. E qual é a intensidade do feixe na entrada da minha amostra? E zero. Até uma espessura igual à espessura da minha amostra, que é o quê? O meu famoso caminho óptico, que é o B. E quando eu tenho, né, eu estou aqui na saída da minha amostra, a intensidade do meu feixe é I. Então, integrando isso aqui, né, fazendo as substituições, ln de I sobre I0 igual a menos epsilon B vezes C. Tá certo? Ou eu posso jogar esse sinal negativo para o outro lado, né, inverter a minha fração dentro do logaritmo. Logaritmo de I0 sobre I igual a epsilon BC. Aonde logaritmo de I0 sobre I é normalmente conhecido como a nossa famosa absorbância, né? Então, a partir daí, eu chego na chamada lei de Lambert-Beer, A igual a epsilon BC. Eita! Tá? E essa aqui é a chamada lei de Lambert e Beer, tá? Muitas vezes conhecida como simplesmente lei de Beer, tá? Então isso, né, essa aqui é a nossa demonstração, né, de como ocorre o processo, né, de detecção por transmissão. O processo, né, e esse processo ele envolve basicamente uma equação diferencial, eu vou botar aqui em vermelho, que é o seguinte: DI é igual a menos uma constante, tá? Que eu vou colocar aqui genericamente como K, vezes I, vezes o número, né, diferencial de espécies absorvedoras. Tá certo? Que basicamente é uma medida da nossa concentração. E agora, vamos comparar isso, né, com o que acontece na nossa reflectância difusa. A reflectância difusa, ela segue, né, a chamada teoria, hoje em dia, né, ela é utilizada a chamada teoria de Schuster, Kubelka e Munk.
tá? E ela é uma teoria que ela deriva, né, um pouquinho da teoria de Lambert-Beer. Ela é muito mais complicada, né, a dedução, né, de maneira que fica impraticável de eu fazer aqui, né, ela é muito mais complicada do que a teoria, a chamada lei de Lambert-Beer, tá? Então eu vou explicar ela mais de forma qualitativa. Depois, lá no Teams, eu vou colocar para vocês, né, a dedução formal dela, enfim, desculpem, que ela é bastante grande, né? E aí vocês podem estudá-la lá separadamente. Então, o que a gente tem que lembrar aqui agora é dessa expressãozinha aqui, né? DI igual a menos K vezes I vezes DN. Tá? Então, o que acontece? A, né, teoria de Schuster-Kubelka-Munck, né, ela é muito para sólidos, né, reflectância difusa em sólidos, e ela foi, né, os autores, né, as pessoas que deduziram, né, que fizeram essa demonstração, que tiveram essa ideia de tratar os dados dessa maneira, eles trabalhavam com papel. Então, o início dessa teoria, né, era uma teoria que trabalhava com você medir a brancura do papel, tá certo? Então, por isso ela é classicamente muito aplicada a sólidos. Mas, basicamente, né, a gente vai ver que ela tem muitas coisas em comum com a lei de Beer, tá? A ideia dela. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, a nossa amostra, tá certo? A nossa amostra dentro de um porta-amostra aqui. Então, o que acontece? O meu feixe de luz, né, I0, ele vem daqui. Vai haver uma série de interações com essa amostra e eu vou sair, né, eu vou colocar aqui em diversas direções, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em vermelho, né? E eu vou sair aqui em diversas direções com o meu I, né? Esse I que vai ser detectado. É importante, né, salientar que nesse caso aqui, né, tanto o I0 quanto o I, eles entram e saem por cima, né, pela mesma lado da minha amostra. Idealmente, né, a gente vai ver aí na demonstração da lei de Lambert-Beer, o nosso I transmitido vai ser igual a zero. Esse aqui é chamado de I espalhado, tá certo? Então, o nosso I transmitido vai ser igual a zero. Então, como é que esses cavalheiros, né, o Schuster, o Kubelka e o Munck, eles fizeram essa derivação? Então, vamos colocar a nossa amostra aqui, né? Então, desenhando, obviamente, grande para a gente poder entender, né, o que está acontecendo. Tá certo? E, de novo, né, eles vieram lá e separaram, né, essa amostra, né, subdividiram ela, né, ela tem uma espessura total que a gente costuma se referir como sendo X, tá certo? Maiúsculo, e eles subdividiram essa espessura total em vários elementos, né, de volume com espessura dx, tá certo? Vamos usar o dx aqui para a gente manter a nossa nomenclatura lá que a gente usou na lei de Lambert-Beer, tá? Então, vamos colocar aqui, né? Já tem aqui 4, né, elementos para a gente brincar. Enfim, vai ser provavelmente muito mais do que a gente vai conseguir, né? Então, o que acontece? Para cada um desses elementos de volume aqui, eu vou ter duas equações do tipo que deram origem à lei de Lambert-Beer. Então, eu estou entrando aqui, né,
com o meu I0, tá certo? E aí, quando esse zero interage com essa primeira camada, né, que eu vou representar por essa linha aqui, tá certo? Eu vou ter aí, eu vou colocar agora em vermelho e depois eu vou mudando as cores. Eu vou ter um I1 transmitido, peraí, I1 transmitido. E uma fração daquela luz, né, uma fração vai ser transmitida e a outra fração vai ser espalhada, que eu vou representar I1S, tá certo? Então, I1S ele já vai direto para o detetor. Ao passo que, né, eu vou botar agora aqui em verde, o meu I1 transmitido ele segue para dentro da minha amostra, né, para a minha segunda camada. Na minha segunda camada, né, eu vou ter aqui o I1 transmitido, parte dele vai ser transmitido, então eu tenho aqui um I2 transmitido, parte dele vai ser espalhado, tá certo? Parte do I1 transmitido vai ser transmitido para a terceira camada, parte dele vai ser espalhado de volta para a primeira camada, tá certo? Vou mudar de cor de novo, vou botar um amarelo aqui. Tá? E agora, o nosso I2 transmitido, ele vai para a terceira camada, né? Aonde parte dele vai ser transmitido, né? É o I3 transmitido. Parte dele vai ser espalhado. I3 espalhado. Tá certo? E não vamos ainda para o I3. Vamos voltar para o I2, porque o que acontece? Eu tenho o I2 espalhado, que ele foi jogado de volta para a camada número 1. Vou botar um azul claro aqui. Tá? E aí o que acontece? Esse I2 espalhado, parte dele vai ser transmitido na primeira camada. Então eu tenho aqui, né, o que eu vou chamar I3 linha transmitido, né? E aí, de novo, ele sai da amostra e vai para a ótica do equipamento para ser coletado no detetor. E parte dele é espalhado. I3 linha espalhado. E aí a gente nota o seguinte, né? Que o meu feixe, né, ele está sendo transmitido, espalhado e ele vai interagindo com as diversas camadas da minha amostra, né? De maneira, né, que se a gente pegar aqui, né, o nosso I1 espalhado, ele interagiu só uma vez com essa amostra. Mas olha esse 3' espalhado, ele interagiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes com essa amostra. E se eu pegar aqui, né, ordens maiores, tá certo? Eles vão ter interagido muito mais com a minha amostra. Então esse número médio, né, de interações muito grande, né, com a minha amostra, nota aqui que isso aqui, né, ele vai ocorrendo. Deixa eu mudar aqui, botar uma cor, mais um laranja aqui, né? Isso aqui vai ocorrendo ao longo da minha amostra como um todo, tá certo? E aí eu vou ter várias interações do meu feixe com a minha amostra e eu vou recolher o que está sendo, de fato, né, devolvido aqui para cima, tá? E esse número muito grande de interações, ele faz com que eu tenha essa valorização de efeitos, né, que normalmente apresentam um sinal pequeno na minha espectroscopia. Como, por exemplo, o que eu falei, né, das fases adsorvidas, espécies, né, minoritárias em reação e etc. Tá certo? Então eu consigo, né, esse é o motivo pelo qual eu consigo estudar esses detalhes, contanto que o quê?
que eu tenha uma boa remoção do background, que é, as coisas que não mudam o espectro aqui. Então, o que acontece? Cada uma dessas interações com a minha amostra, né, e aí eu vou voltar aqui para a corzinha branca, ela vai seguir uma lei do tipo Lambert-Beer. Então, eu vou ter lá um DI, e aí eu vou chamar aqui de J, vai ser igual a menos, tá? No caso de absorção, eu vou utilizar uma constante K, chamada constante de absorção. K, I, dN. Tá certo? Isso para minha absorção. Então, vou botar aqui ponto e vírgula. Absorção. Tá certo? E para as minhas, né, para os meus features aqui de espalhamento, né, eu vou botar aqui um DI, eu vou botar aqui índice K, vai ser igual a menos S, I, DN. E aí eu vou colocar aqui espalhamento. E aí, se a gente notar aqui nesse esquema aqui, eu vou ter um sistema, né, de equações diferenciais de absorção e espalhamento praticamente infinito, né, um sistema infinito de equações diferenciais. E é esse sistema aqui que o Schuster, Kubelka e Munkh, eles desenvolveram, né, e chegaram à sua teoria, tá? Então, né, para conseguir chegar, né, na expressão de Schuster, Kubelka e Munkh, né, uma das considerações que eles tiveram que fazer foi que X, né, ou seja, a espessura da minha amostra, ela deveria poder ser considerada infinita. Ou seja, o que isso quer dizer, né, do ponto de vista prático? Transmissão igual a zero, através da amostra como um todo, né? Eu não estou falando das camadas, tá certo? E essa aqui é a condição, né? É uma das condições de contorno que eles usaram para resolver o problema deles, tá certo? E usando, né? Resolvendo esse sistema aqui, esse sistema de equações diferenciais aqui praticamente infinito, né, usando essa condição de contorno, eles chegaram à seguinte expressão. K sobre S, né, que é a razão entre a constante de absorção e a constante de espalhamento, ia ser igual a 1 menos R infinito ao quadrado dividido por 2R infinito, tá certo? E essa aqui é conhecida como a equação, né, de Schuster, Kubelka e Munkh, tá? O que é o R infinito? O R infinito, né, é o equivalente à nossa transmissão, né? Ou seja, é o I0 dividido por I. Tá certo? Esse é o nosso R infinito. É a nossa razão de reflexão. Tá? Aliás, desculpem. É I dividido por I0. Tá certo? Esse é o R infinito. Tá? Infinito, né? Essa é a razão de reflexão. Infinito é por quê? É por causa, né, dessa nossa condição de contorno que a gente colocou aqui, que a espessura da amostra é tão grande que não há transmissão. E o que isso me é importante, né? Por que eu não pego simplesmente, eu tenho I, eu tenho I0, isso sai de um espectro fotônico, por que não usar a lei de Lambert-Beer, né? E ter que me preocupar com uma outra dedução e etc. Tá certo? O que acontece?
aí, né, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra. Por que a gente não usa transmissão e sim absorção para estudar a espectroscopia por transmissão? É porque a absorção é diretamente proporcional à concentração. E aí, o motivo, né, pelo qual a gente vai usar aqui a lei de Schuster, Kubelka e Munk, e não a lei de Beer, né, a absorbância, para poder estudar a reflectância difusa, é o mesmo, tá certo? K sobre S, né, ele é proporcional à concentração. O que me permite não só a análise quantitativa, tá? Mas a análise qualitativa ela também fica prejudicada quando você não tem noção, né, das concentrações, da proporcionalidade entre as concentrações das espécies, tá certo? Então a gente, quando trabalha com reflectância difusa, a gente tem que usar a equação de Schuster, Kubelka e Munk, tá certo? Isso é importantíssimo. Mas, se vocês olharem na literatura, né, inclusive literatura de boa qualidade, vira e mexe passa um trabalho onde alguém utilizou reflectância difusa, né, como técnica de detecção, e na hora de tratar os dados trabalha com absorbância. Tá? Então, sobre essa parte, né, da teoria, né, da por que a reflectância difusa, era isso que eu tinha para falar. Vamos passar agora, né, para as nossas amostras. Então, eu vou botar aqui uma outra folhinha. Então, o que acontece? As amostras que a gente vai utilizar, que eu vou disponibilizar para vocês o espectro, elas são basicamente 3 amostras, tá? Então, vou escrever aqui, né? Amostras. Então, vamos lá. Primeira amostra vai ser um óxido de molibdênio. Então, nota aí que eu já estou usando, né, amostras inorgânicas. Vocês já estão aí, enfim, saturados aí de, na hora, sempre que vai fazer uma análise, a amostra é orgânica. Então, estou usando amostras inorgânicas. Então, o óxido de molibdênio, tá? O chamado heptamolibdato de amônio. Então, vou escrever aqui heptamolibdato de amônio. Tá? E o molibdato de sódio, Na2MoO4. Tá? E a gente vai fazer a análise UV visível delas. Qual é a diferença entre essas 3 amostras? De cara, eu vou dizer que todas elas, né, elas são brancas, tá? Ou seja, não se deve esperar muito do espectro no visível, apesar de haverem pequenas absorções no visível, tá? Não se deve esperar grandes absorções. A grande absorção dela vai estar próxima à região do UV, tá? Se vocês forem no laboratório e olharem, tá? De fato, essas amostras vão ser brancas. Mas, especificamente, né, o óxido de molibdênio 6, né, ele vai ter uma coloração azulada, tá? É porque normalmente esse óxido de molibdênio 6 ele tem algumas impurezas de molibdênio 4 nele, tá? Que dá essa tonalidade azulada. É muito pequena, né? É muito pouco, mas acaba, né, formando, né, esses excessos de carga que são chamados de que geram esses centros de cor aí, né, que dá essa tonalidade azulada dela. Mas, de novo, né, a gente não espera grandes coisas na região do visível, tá certo? Então, o nosso espectro aqui, a gente vai bater ele desde 185 nanômetros até o final lá do visível, que são os 800 nanômetros. Né? Então, ultravioleta 185 a 400, visível 400 a 800, né? É o que a gente vai estudar. E o que acontece? No ultravioleta,
né? Quais são as transições que eu vou pegar, tá certo? Vão ser nesse caso desses materiais aqui, em grande parte, né, as transições mais importantes vão ser as transições DD do meu molibdênio, tá certo? Então, o que acontece? O nosso óxido de molibdênio, né, MoO3, ele tem uma estrutura, né, do oxigênio em volta do molibdênio que ela tem uma simetria octaédrica, né? Lembrando lá o que é um octaedro, né? É esse desenho aqui, lógico, tá meio, ele acabou ficando um pouquinho distorcido, né? Mas isso aqui é um octaedro, tá? O meu molibdênio vai estar aqui no meio, né? E os oxigênios vão estar aqui nos meus vértices, né? Então eu tenho 6 oxigênios ao redor de cada átomo de molibdênio. Então esses octaedros eles vão estar presentes, né? Tanto no óxido de molibdênio quanto no heptamolibdato de amônio. E eu vou mostrar aqui para vocês, que eu peguei na internet, as figuras que eu achei. Então aqui o óxido de molibdênio, né, eu tenho vários octaedros de molibdênio, eles são conectados uns com os outros e eles formam essa estrutura, né, essa estrutura infinita, né, de conexões entre octaedros, né, de MoO6. Né. Eles vão compartilhar, né, tanto arestas quanto vértices entre si. Tá certo? Em alguns casos, se a gente olhar aqui, compartilham até mesmo faces. Qual é a diferença disso para os octaedros no heptamolibdato de amônio? Tá? O heptamolibdato de amônio, a diferença dele, eu vou pegar esse aqui que está mais bonitinho. Tá? A diferença nele é que... desculpem. A diferença nele é que eu não tenho mais uma estrutura, né, infinita com octaedros conectados em si. Eu tenho somente, né, um cluster com 7 octaedros de molibdênio MoO6, tá certo? A estrutura do heptamolibdato de amônio, o ânion heptamolibdato de amônio, é um MO7O24, agora eu acho que são 2 cargas negativas, tá certo? Eu não lembro direito, mas enfim, depois vocês podem achar isso facilmente aí na literatura. Mas enfim, é um cluster com 7 octaedros conectados entre si, né, igual essa figura que eu estou mostrando aqui. Então a única diferença entre um e o outro, né, entre MoO3 e heptamolibdato de amônio, é, né, a questão que um tem uma estrutura infinita e a outra essa estrutura é truncada. Né? E eu quero que vocês me conectem isso com o que aparece nos nossos espectros. Tá certo? Por outro lado, né, vamos voltar aqui. Aqui. Se eu pegar agora o meu molibdato de sódio, tá certo? O molibdato de sódio, ele vai ter uma estrutura completamente diferente. Ele vai ter tetraedros. E aí eu vou ver se eu consigo ainda lembrar aqui como se desenha um tetraedro. Tá? Então, mais ou menos aqui, né? Então vamos desenhar aqui ao invés de para baixo. Vamos desenhar para cima, né? Isso é um tetraedro, né? Uma pirâmide de base triangular. No centro, né, do meu tetraedro, eu vou ter lá o meu átomo de molibdênio. Nos vértices, eu vou ter os meus átomos de oxigênio. Tá certo? Então, é uma estrutura já completamente diferente. Em que, né, que essas estruturas elas diferem umas das outras, né, do ponto de vista da minha espectroscopia. Né? Quando eu tenho o molibdênio, né, orbitais D, né, em um campo octaédrico, né, a estrutura eletrônica deles ela né, ela tem a degenerescência dos orbitais D quebrada, né,
e ela acaba se subdividindo, né, num orbital triplamente degenerado e um orbital duplamente degenerado. O orbital triplamente degenerado é chamado de T2G e o orbital duplamente degenerado, né, é chamado de EG, tá certo? E isso aqui eu vou ter lá um delta, né, octaédrico, né, como normalmente conhecido, né, que é a diferença de energia entre os orbitais D, né, depois da perda da degenerescência. E no caso do meu molibdato sódio, que é tetraédrico, isso aqui inverte. Eu vou ter, né, com menor energia o orbital duplamente degenerado e com maior energia o orbital triplamente degenerado, né? O orbital duplamente degenerado vai ter simetria E e o orbital triplamente degenerado simetria T2. Por que sumiu o G aqui, né? Por que ele some no tetraedro? Porque o G é a chamada, né? Tá ligado à chamada simetria de inversão, né? Gerad ou Angerad, né? Quando há ou não há, como é que os orbitais se comportam, né? Quanto à simetria de inversão. Então, para que eu tenha, né, a classificação de Gerad, né, que é o G, ou de Angerad, que é o U, né, eu preciso ter um centro de inversão, né, na minha figura. Então, no meu octaedro, o meu centro de inversão ele coincide, né, com o átomo central de molibdênio. No tetraedro, né, eu não tenho um centro de inversão. Então, se eu pegar aqui, né, fazer a vista lateral disso aqui, né, eu vou ter um átomo de oxigênio aqui em cima, o meu átomo de molibdênio vai estar aqui no centro. Então, se a gente olhar, eu não tenho, né, nada, eu não tenho a inversão, né, eu não tenho nada aqui embaixo para me dar essa simetria de inversão. Já no octaédrico eu tenho, né? Então, ou seja, já aparecem, né, essas diferenças, né? Aqui eu tenho o que a gente chama, né, é comumente conhecido como ΔT, né, delta tetraédrico, tá? Então, já nas minhas propriedades, né, dos orbitais moleculares, né, então estou utilizando aqui uma abordagem tipo teoria do campo cristalino, mas já nos orbitais moleculares aparecem diferenças, né, que a gente vai querer detectar no espectro. Mais uma coisa interessante aqui, né, quando eu tenho o meu ΔO, em geral, ele é muito maior do que o meu ΔT, tá? Então, quando eu estou em campo octaédrico, né, a energia de desdobramento do meu campo cristalino, se eu não me engano, tá, ela é em torno de 4 nonos do que se fosse num campo tetraédrico. Aliás, desculpa, gente, eu inverti aqui. Né? O meu ΔT, ele é aproximadamente 4 nonos da energia, né? Ela é consideravelmente menor que a energia do desdobramento do campo cristalino numa simetria octaédrica, tá? Então, todas essas coisas aqui, né, vocês vão ter que correlacionar com os espectros de vocês, tá certo? Que eu vou mandar para vocês, colocar quais são as transições, né? Se a banda de transferência de carga, se ela está envolvida com os orbitais D, quais orbitais D estão envolvidos, né? E essa diferença de energia, se ela pode ser do delta tetraédrico com delta octaédrico, se ela pode ser observada na prática ou não, tá certo? Quaisquer dúvidas vocês me mandam por e-mail, tá certo? Ou por WhatsApp lá, e a gente vai conversando, tá? Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço aí e a gente vai se falando.